Sutra do Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal. Certa vez, empreendendo uma viagem de ensinamentos por vários reinos, Bhagavan chegou à magnífica cidade de Vaisali. Ali sentou-se sob a ditosa árvore das brisas musicais e uma multidão de seres humanos e não humanos veio juntar-se a ele. Presente, encontrava-se um séquito de bhikshus altamente evoluídos, em total de 8.000. Junto com eles havia uma comitiva de bodhisattvas e mahasattvas, 36.000 ao todo. Compareceram também reis e seus súditos, brahmanes, leigos e uma constelação de seres celestiais. Tal era a congregação que se reuniu respeitosamente ao redor do Buda para ouvir seus ensinamentos. Naquela ocasião, o príncipe do Dharma, Manjushri, com inspirada consciência do grande poder de influência de que o Buda era dotado, levantou-se e dele se aproximou. Despindo o ombro direito e apoiando o joelho direito no chão, com as palmas das mãos unidas, o jovem implorou: mundialmente honrado, gostaríamos que nos falasseis sobre os vários nomes e títulos honoríficos dos Budas, sobre seus grandiosos votos e magníficas virtudes. Esperamos que vossas palavras libertem de todos os obstáculos kármicos os que as ouvirem. Além disso, para o bem dos seres sencientes do período do Dharma aparente, esperamos que vossas palavras benfazejas possam neles instilar verdadeira felicidade. Ao ouvir nosso pedido, o mundialmente honrado elogiou Manjushri. Excelente Manjushri, excelente! É inspirado em tua profunda e sincera compaixão pelos seres sencientes que me pedes para falar sobre os nomes e os títulos dos Budas, seus votos originais e as virtudes que os acompanham, de modo a libertar os seres sencientes do emaranhado das obstruções kármicas e a proporcionar paz e alegria a quem viver no período do Dharma aparente. Agora, para benefício de todos, vou me pronunciar. Ouçam atentamente e contemplem cuidadosamente o que vou dizer. Respondeu Manjushri: esplêndido, é com imensa alegria que vos ouvimos. O Buda começou então o seu discurso. Manjushri, a leste daqui, além das terras dos Budas incontáveis, como as areias dos rios Ganges, encontra-se o mundo búdico chamado Terra do Puro Cristal, presidido pelo Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal. Adornado com títulos sagrados, este Buda é geralmente honrado com epítetos como merecedor de oferendas, absoluta consciência universal iluminada, atividade da brilhante plenitude, aquele que partiu imaculadamente, compreensão transcendente do mundo comum, insuperável, o verdadeiro homem que doma e harmoniza, professor dos seres humanos e divinos, desperto, Bhagavan. Manjushri, 12 grandiosos votos emanaram do mundialmente honrado Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal quando ele avançava no caminho do Bodhisattva. Tais votos foram feitos com o desejo sincero de que todos os seres sencientes pudessem realizar suas aspirações. O primeiro voto foi, em uma vida futura, que eu possa alcançar o Anuttara Samyak Sambodhi. Assim, meu corpo será de intenso brilho e irradiará luz fulgurante sem medida, sem fronteiras nem limites, iluminando mundos incontáveis. Adornarão este corpo 32 marcas de excelência e 80 nobres qualidades que acompanham a forma do corpo do verdadeiro homem. Possam todos os seres sencientes se iluminar e reconhecer que a eles pertence este corpo de intensa radiância. O segundo voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, que meu corpo possa resplandecer interna e externamente com a clareza do cristal puro, imaculado e impecável, que ele seja de brilho ilimitado e virtude majestosa, de serena e eterna bondade. Possa este corpo ser uma magnífica e incendiária rede de glória mais brilhante que o sol e a lua, capaz de acolher e despertar até os seres aprisionados nos mais recônditos abismos da escuridão e desesperança. Assim, todos os seres realizarão seus empreendimentos de acordo com suas intenções. O terceiro voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, possa eu capacitar todos os seres para que obtenham em abundância as coisas mais úteis e agradáveis, eliminando a escassez e a carência.
tal realizarei por meio de limitada sabedoria e incontáveis meios hábeis. O quarto voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, que todos os seres sencientes prefiram trilhar o pacífico caminho Bodhi a tomar a trilha das práticas nefastas. Caso existam seres que estejam seguindo pelos caminhos dos Shravaka ou dos Pratyekabuddha, possam todos se engajar no grande veículo. O quinto voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, que incontáveis seres sencientes pratiquem uma vida benfazeja e observem todos os preceitos de acordo com meus ensinamentos. Pelo compromisso de ver a realidade do Dharma, possam eles conquistar o Trividani Silani. O ser que acaso venha a violar algum preceito poderá ter sua pureza restaurada e evitar a queda nos mundos de sofrimento simplesmente por ouvir meu nome. O sexto voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, juro auxiliar todos os seres sencientes que sofram qualquer forma de mal. Juro libertar da dor aqueles que têm o corpo deformado, os que não têm todas as faculdades dos sentidos, os privados de beleza e encanto, e os de mentalidade obtusa ou totalmente teimosos, os cegos, surdos, roucos ou mudos, os que sofrem com os membros paralisados ou deformados, os corcundas, leprosos ou loucos, os que tenham qualquer outra forma de enfermidade. Todos eles, depois de ouvirem meu nome, ganharão saúde perfeita e domínio intuitivo do conhecimento e aptidões. Eles se verão em plena posse de todas as faculdades dos sentidos e não mais experimentarão o sofrimento causado por doenças. O sétimo voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, se houver seres sencientes atormentados pela doença, sem esperança de eliminação ou alívio do sofrimento, sem cuidados médicos ou acesso a medicamentos, sem familiares ou outros cuidadores que os ajudem, que não tenham moradia ou vivam na pobreza, que estejam experimentando qualquer sofrimento, juro que uma vez penetrado o som do meu nome em seus ouvidos, a enfermidade desaparecerá e eles encontrarão sereno contentamento no corpo e na mente. Serão cercados de familiares e pessoas que os assistam e de tudo o que lhes havia faltado anteriormente. Se tornará disponível em abundância até a sua budeidade. O oitavo voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, qualquer mulher que se sinta limitada ou oprimida pelas muitas desvantagens da forma feminina e tenha nutrido desejo de abrir mão desta forma, irá, ao ouvir meu nome, ser transformada em uma forma masculina, a qual será acompanhada de todas as características do verdadeiro homem, assim permanecendo até a conquista da budeidade. O nono voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, todos os que estiverem presos na teia do mal serão libertados de seu envolvimento com práticas heréticas. Quem houver caído na floresta escura das opiniões maléficas terá suas perspectivas corrigidas e gradualmente adotará todas as disciplinas dos bodhisattvas, prontamente alcançando a budeidade. O décimo voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, receberá auxílio ao ouvir meu nome, o ser senciente, que devido à aplicação das leis locais, acaso tenha sido condenado às penas de chibata, prisão, suplício, morte ou qualquer outra forma de punição brutal. Assim também os que tenham sido insultados e humilhados, ou que tenham caído em abjeta miséria, ou se sintam oprimidos por angustiosa ansiedade e estejam passando por sofrimentos corporais e mentais. Se ouvirem meu nome, devido ao poder inspirador de meu assombroso arrebatamento espiritual, serão todos libertados de seu sofrimento e aflição. O 11º voto foi, em uma vida futura, quando de minha iluminação, os seres sencientes que houverem cometido transgressões, premidos pela agonia da fome e da sede, serão auxiliados se ouvirem meu nome e nele se concentrarem. Inicialmente, fornecendo-lhes as mais deliciosas iguarias, eu lhes proporcionarei plena satisfação e contentamento corporal. Fisicamente saciados, poderão então desfrutar o maravilhoso sabor do Dharma e se fixar na satisfação
e no contentamento espiritual. O 12º voto foi: em uma vida futura, quando de minha iluminação, o ser senciente que estiver desprovido de vestimentas por causa de pobreza, e sofrer aflições dos extremos de calor e frio e o tormento dos ataques de insetos dia e noite, será assistido se ouvir meu nome e nele se concentrar. Instantaneamente poderá prover-se de tudo o que desejar: roupas suntuosas de tipos variados, adornos de pedras preciosas, ornamentos florais na cabeça, ungüentos perfumados e entretenimento musical. O pleno gozo de todas as coisas evocará sua completa satisfação e contentamento. Manjushri, esses são os 12 votos maravilhosos e sumamente sutis feitos pelo mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, merecedor de oferendas, absoluta consciência universalmente iluminada, quando ainda trilhava o caminho do Bodhisattva. E novamente, o Buda dirigiu-se a Manjushri. Um kalpa ou mais tempo até não bastaria para eu esgotar os magníficos votos feitos pelo Buda da medicina durante sua prática do caminho do Bodhisattva, ou descrever em detalhes as maravilhas da imaculada terra búdica que ele alcançou. Posso dizer-te que esta terra é infinitamente pura. Lá não há formas femininas ou formas inferiores de nascimento, tampouco nenhum som de sofrimento. A terra em si é feita de puro cristal, com cordas de ouro a delimitar-lhes os caminhos. Há magníficos palácios e pavilhões com espaçosas janelas, com cortinas, tudo feito com as 7 pedras preciosas. A virtude e a magnificência desta terra búdica não difere daquelas da terra pura ocidental. Neste mundo búdico, dentre os inumeráveis bodhisattvas, há 2 que se destacam por estarem no mais elevado nível, imediatamente anterior ao de Buda. São eles o Bodhisattva da resplandecente luz solar e o Bodhisattva da resplandecente luz lunar. Ambos são hábeis na preservação do Dharma do Buda da medicina. Assim, Manjushri, todos os homens e mulheres de boa vontade que tiverem a confiança e a fé devem jurar nascer nesta terra búdica. Continuando, o mundialmente honrado explicou a Manjushri: há seres sencientes que não conseguem distinguir entre a conduta benéfica e a maléfica, inclinados a conseguir e a conservar vantagens apenas para si próprios, cultivando a ganância e a avareza, desconhecendo o fruto benfazejo gerado pela prática da generosidade. Ignorantes e, portanto, desprovidos de confiança nos méritos de dar, acumulam e guardam riquezas materiais desesperadamente. Assim, quando encontram um mendigo, sofrem por saber que seu donativo não terá retribuição. É tão forte o apego às suas posses que abrir mão de um pouco é para eles como cortar um pedaço de sua própria carne. Manjushri, existem incontáveis seres sencientes que, gananciosos e mesquinhos, acumulam grandes quantidades de recursos e de riquezas. No entanto, são incapazes de desfrutar das posses que acumularam para si e muito menos de compartilhá-las com seus pais, esposos, capatazes, servidores ou com mendigos. Se ainda tiverem essa mentalidade no momento da morte, renascerão no plano dos fantasmas famintos ou no dos animais. Contudo, caso tenham a oportunidade de ouvir o nome do Buda da medicina em algum momento da estada no mundo humano e se lembrarem desse nome, renascerão imediatamente no plano humano. Influenciados pela memória da experiência de sua vida anterior e do sofrimento dos mundos inferiores, eles estarão dispostos a se privar de prazeres sensuais e a se engajar em atividades degenerosas, assim como a louvar os esforços de todos os que fizeram o mesmo. Não mais se aferrarão às suas posses e gradualmente chegarão ao ponto de se dispor até a doar parte do próprio corpo, se necessário, a qualquer um que lhes peça. Menos apego terão, portanto,
pelo que lhes restar de riquezas e posses. Além desses, Manjushri, há seres sencientes que violam preceitos, mesmo depois de terem recebido os ensinamentos do Buda. Há também os que observam os preceitos em si, mas violam as regras e normas pertinentes à vida diária. E há quem seja bem-sucedido na observância dos preceitos e no cumprimento das regras e normas do cotidiano, mas que não tem a opinião correta. Em seguida, existem os de opinião correta, mas que desperdiçam e evitam a oportunidade de aperfeiçoar seu aprendizado e assim não conseguem encontrar o significado profundo dos ensinamentos do Buda. E então, há aqueles que procuram oportunidades de aprender, mas o fazem com atitude arrogante. A presunção os impede de adquirir conhecimento, mas eles continuam se considerando certos, achando que todos estão sempre errados. Tal mentalidade os leva a criticar o Dharma e a solapar sua compreensão da verdade. Praticando o Dharma com ignorância e incorreção, acabam por influenciar negativamente outras pessoas, levando-as a cair em perigoso abismo. Todos esses se encontrarão migrando incessantemente pelos planos inferiores. Todavia, se conseguirem ouvir o nome do Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal, poderão abandonar as práticas nocivas e realizar as benéficas, deixando de passar pelos mundos inferiores. Entretanto, se esses seres conseguirem ouvir o nome do Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal, eles poderão abandonar as práticas maléficas e adotar as benfazejas, não mais entrando nos reinos inferiores. Alguns serão incapazes de rejeitar suas práticas perniciosas de imediato e, por isso, cairão nos mundos inferiores. Ali, pelo poder dos votos do Buda, quando por fim ouvirem o nome dele sendo recitado, mesmo que por um fugaz momento, terão concluído a sua existência nesses mundos e renascerão no plano humano. Então, adquirindo opinião e diligências corretas, conquistarão adequadamente a mente da alegria. Em consequência, conseguirão abdicar da vida convencional para se lançar à vida monástica. Serão capazes de receber os preceitos e guiar-se por eles, sem violá-los. Aproveitando a oportunidade de ouvir o Dharma com a visão correta, se tornarão aptos a compreendê-lo em nível muito profundo. Sem ignorância ou incorreção em sua prática, desenvolverão gradualmente características de Bodhisattva e logo alcançarão a plenitude. Manjushri, seres sencientes avaros, gananciosos, invejosos, convencidos, presunçosos e desdenhosos dos demais, cairão e ficarão nos 3 mundos inferiores durante incontáveis milhares de anos. Depois de lá passarem por grandes dores e sofrimentos, nascerão novamente no plano humano, mas como vacas, cavalos, camelos ou asnos, animais que levam cargas pesadas e percorrem longas distâncias. Constantemente sujeitos a chibatadas, sede e fome, serão levados à exaustão e à angústia. Ou, se nascerem como humanos, será em condição muito diferentes e desprezíveis. Como servos ou escravos de outras pessoas, terão sempre que cumprir ordens e trabalhar para os outros, sem gozar de liberdade para si mesmos. Contudo, se em vidas anteriores, no mundo dos homens, tiverem ouvido o nome do Buda da Medicina, da Radiância do Puro Cristal e puderem dele se recordar, poderão honesta e entusiasticamente se refugiar no Buda. Por causa do singular poder de arrebatamento espiritual desse Buda, eles serão libertados de todos os seus sofrimentos. Todas as suas faculdades se tornarão agudas e eles serão sábios e cultos, buscando constantemente o Supremo Dharma. Conseguirão conhecer amigos benfazejos que os encorajarão a desenvolver virtude. Serão capazes de cortar os nós dos fios emaranhados, assim como de atravessar a carapaça da ignorância e de interromper o rio de pensamentos iludidos. Ficarão livres de preocupações, sofrimentos e agitações que acompanham o nascimento, o envelhecimento, a enfermidade e a morte. Do mesmo modo, Manjushri, as pessoas que têm por hábito cultivar a oposição e a divisão, envolver-se em conflitos e litígios,
exasperando a si próprias e aos demais por meio do corpo, da fala e da mente. São seres que intensificam a incidência do mal e dos atos malévolos. Eles invocam espíritos que residem em montanhas, florestas, árvores ou tumbas, tais como yakshas ou rakshasas. Abatem um ser senciente e oferecem seu sangue e sua carne em sacrifício. Em seguida, escrevem o nome da pessoa de quem querem se vingar e desenham sua imagem, utilizando técnicas de bruxaria para lançar sua maldição sobre ela. Empregam bruxaria e poções mágicas para alisar a vítima de suas práticas malévolas. Ousam mesmo utilizar encantamentos para invocar os mortos, que sob seu comando ferem ou até matam a vítima escolhida. No entanto, se ouvirem o nome do Buda da medicina da radiância do puro cristal, em meio a essas atividades malévolas, suas intenções danosas deixarão de ter efeito nocivo. Gradualmente, a mente compassiva seguirá surgindo nos feiticeiros e em suas vítimas, que serão beneficiados com paz e alegria. Não estando mais presente a mente cheia de ódio, destruição e vontade de prejudicar, esses indivíduos se sentirão felizes e satisfeitos com o que receberam em troca, dispensando a antiga necessidade de maltratar ou dominar uns aos outros. Em vez disso, encontrarão abundantes benefícios mútuos. Agora, Manjushri, no que concerne aos bhikshus e bhikshunis, leigos, bons homens e mulheres de pura fé, se eles receberem e observarem os 8 preceitos de purificação por 1 ano, ou mesmo por 3 meses, terão estabelecido boas raízes. Em virtude de seu aperfeiçoamento, desejarão nascer na terra pura da suprema bem-aventurança do Buda Amitabha para ouvir e aprender o Dharma correto. Contudo, talvez não tenham ainda desenvolvido a indispensável determinação para lá nascer. Neste caso, a aproximação do momento do final de sua vida, se ouvirem o nome do Buda da medicina, 8 grandes bodhisattvas virão em seu auxílio. Manjushri, Avalokitesvara, o Mahabodhisattva do grande poder de cura e salvação, o Bodhisattva da iluminada intenção do significado, o Bodhisattva do tesouro da flor de sândalo, o Bodhisattva da medicina suprema e Maitreya. Flutuando pelo céu, eles mostram a esses seres o caminho para a terra pura de numerosas flores multicoloridas, onde cada um renasce no centro de uma flor em botão. Também pode acontecer de esses seres terem a determinação mais fraca ainda. Neste caso, renascerão em um dos mundos celestiais. Apesar de terem de renascer, suas boas raízes permanecerão intactas. Portanto, depois da vida passada nos planos celestiais, eles não renascem em nenhum dos planos inferiores, mas no plano humano, para onde poderão vir como Chakravartin, um soberano mundial de grande virtude que, sem dificuldades, une os 4 continentes e pacificamente estabelece incontáveis seres sencientes nos 10 caminhos. Ou poderão nascer como Kshatriyas, como Brahmanes, ou como membros de família importante e próspera, com numerosos parentes e grande abundância de riquezas e posses materiais. Eles terão boa aparência, serão astutos, sábios, corajosos e valentes. Contarão com saúde física, força e energia. Ou, caso tenham sido mulheres anteriormente e tenham ouvido o nome do Buda da medicina da radiância do puro cristal, se o receberem de coração aberto e o respeitarem, não mais terão a forma feminina. Manjushri, no momento de sua iluminação, e em virtude do poder de seus votos originais, o Buda da medicina da radiância do puro cristal foi capaz de ver numerosos seres sencientes passando por várias formas de enfermidade, como definhamento, febre amarela e desorientação causada por práticas mágicas. Ele também observou seu sofrimento devido a mortes prematuras ou falecimentos inesperados e violentos. Desejando aliviar as dores e as doenças de tais seres, assim como dar-lhes o que buscavam, ele entrou naquele momento no samadhi denominado eliminando o sofrimento e a agitação de todos os seres. Ao entrar em absorção meditativa, uma grandiosa luz emanou do alto de sua cabeça.
Imerso nessa luminosidade, o Buda recitou uma grandiosa Dharani. Namas Bhagavat, Vaishyaguru, Vaidurya Prabharaja, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Tadeta, Om Vaishjaya, 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 Samugatesvaha. Tendo esse mantra sido pronunciado em meio a tão grandiosa luz, a terra começou a tremer e emanou intenso brilho. Todas as enfermidades e sofrimentos dos seres sencientes foram curados, e eles desfrutaram pleno conforto corporal e mental. Manjushri, caso vejas homens e mulheres sofrendo enfermidades, assiste-os com coração e mente devotados, dando-lhes banho, limpando sua boca e ministrando-lhes alimentos, medicamentos ou água que tenham sido purificados por 108 recitações dessa Dharani. Com isso, seus males e sofrimentos serão extintos. Se porventura desejarem algo, isso será conseguido pela recitação sincera do Dharma. Assim, desfrutarão vida longa, livre de doenças. Depois de fim da sua vida, renascerão no mundo do Buda da medicina, onde, sem nenhum retrocesso, avançarão diretamente rumo à iluminação suprema. Manjushri, há homens e mulheres que, com sinceridade, determinação e respeito, fazem oferendas ao Buda da medicina da radiância do puro cristal e regularmente praticam essa Dharani sem negligência ou esquecimento. Há também homens e mulheres de pura fé que têm a chance de ouvir e de recitar todos os nomes do Buda da medicina da radiância do puro cristal. Eles mascam o graveto que limpa os dentes, enxagam a boca e banham o corpo antes de oferecer flores perfumadas, incensos e diferentes tipos de música devocional à imagem do Buda da medicina. Existe ainda aqueles que decoram ou copiam o sutra, que ensinam os outros a transcrevê-lo, que ouvem o sutra e compreendem seu significado, devotando-se a ele de todo o coração. Se houver um monge que tenha se dedicado a ensinar a prática do Buda da medicina, a ele deve ser oferecido tudo que necessitar para sua subsistência, garantindo-se que a esse professor nada falte. Todos os que foram aqui mencionados como consequência de seus atos serão protegidos e viverão com a consciência de todos os Budas. Tudo o que desejarem lhes será oferecido no caminho da iluminação. Naquele momento, Manjushri dirigiu-se ao Buda, mundialmente honrado. No período do Dharma aparente, juro empregar vários meios hábeis para possibilitar que todos os bons homens e mulheres de pura fé ouçam os nomes do mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal. Mesmo que em sono profundo, eles despertarão para a verdade ao ouvir este som em seus ouvidos. Também possibilitarei que este sutra seja mantido por vários meios hábeis, como recitação, explicação de seu significado profundo, prática individual de transcrição ou ensino de transcrição. Outros meios incluem fazer respeitosas homenagens ao próprio sutra, começando pela limpeza e purificação do ambiente e chegando à preparação de um local elevado para servir de altar, onde ele possa ser colocado. Providenciarei envoltório de seda pintalgada nas 5 cores, dentro do qual o sutra ficará protegido, e as oferendas poderão incluir fragrâncias de flores em pasta, pó, incenso, assim como guirlandas de pedras preciosas e jade, sombrinhas, bandeirolas e música devocional. Ao término das oferendas, os 4 reis celestiais e seu cortejo de centenas de milhares de seres celestiais comparecerão ao local e oferecerão sua proteção. Mundialmente honrado, qualquer local onde esse precioso sutra se fizer presente estará livre da ocorrência de mortes violentas em razão da virtude dos votos originais do Buda da medicina da radiância do puro cristal, pelo fato de serem ouvidos os seus nomes e devido à consagração deste sutra. Aqueles que moram na área serão protegidos contra a apropriação de sua energia vital por fantasmas. Quem dessa forma tiver sido privado dela receberá de volta sua energia vital e gozará de paz corporal e mental. O Buda então respondeu a Manjushri: Isso mesmo, Manjushri, é como dizes.
Homens e mulheres de pura fé que desejarem fazer oferendas ao mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, primeiro irão colocar a imagem do Buda em local limpo e tranquilo, cercá-la de várias flores, incenso perfumado e flâmulas e bandeirolas coloridas. Durante 7 dias e 7 noites, deverão observar os 8 preceitos, fazer dieta vegetariana, banhar-se para que o corpo fique limpo e perfumado e vestir roupas limpas. A mente deverá estar livre de perturbações, raiva, desejo de lesar, de modo a permitir o surgimento de uma mente benfazeja, que dirija paz, bondade amorosa, compaixão, alegria, equanimidade e igualdade a todos os seres sencientes. Além de caminhar ao redor da estátua do Buda na direção horária, tocando tambor e entoando canções de jubiloso louvor, eles deverão contemplar os votos de grande virtude do Buda, estudar e recitar este sutra, ponderar sobre os significados e falar para revelar o ensinamento profundo. Se essas práticas puras forem seguidas, todos os seus desejos serão realizados. Aqueles que buscam a longevidade a terão. Quem desejar um cargo no governo o alcançará. Todos os que quiserem abundante riqueza a receberão. Quem almejar o renascimento de um filho homem ou de uma filha mulher terá seus desejos realizados. Se repentinamente alguém começar a ter pesadelos ou a ser perseguido por aparições, passar a ver a gourenta reunião de pássaros estranhos ou perceber a ocorrência de vários fenômenos anormais ao redor de sua casa, basta que essa pessoa ofereça vários objetos bonitos, feitos de finos materiais, para que todos esses maus presságios desapareçam, sem causar nenhum dano. Aqueles que tiverem medo por causa de inundações, incêndios, calamidades ou guerras, experiências próximas à morte ou animais selvagens como elefantes, leões, tigres, lobos, ursos marrons, serpentes venenosas, escorpiões, lacraias, centopeias, mosquitos e moscas picantes, quando contemplarem o Buda com devoção e respeitosamente, lhe fizerem oferendas, verão que todos os temores desaparecerão. Caso o medo seja causado por invasão realizada por outros países, rebeliões internas ou atividades de bandidos e criminosos, a contemplação respeitosa do Buda aliviará esses temores. Mas ainda Manjushri suponha que haja bons homens e mulheres de pura fé, que até o momento da morte não tenham seguido o caminho de nenhuma outra fé e tenham se refugiado no Buda, no Dharma e na Sangha e observado os vários conjuntos de preceitos, como os 5 preceitos, os 10 preceitos, os 400 preceitos do Bodhisattva, os 250 preceitos do Bhikshu e os 500 preceitos da Bhikshuni. Se acaso violarem algum dos preceitos durante a prática e brotar neles o medo de renascer em um dos 3 reinos inferiores, poderão garantir que tal não acontecerá, concentrando-se na contemplação dos nomes do Buda e fazendo respeitosas oferendas. Uma gestante, em meio às dores do parto, perderá todos os medos e apreensões se recitar o nome do Buda como oferenda. Devido ao nascimento tranquilo, o bebê terá a forma e as 5 faculdades perfeitas e completas. Seu semblante será muito agradável e todos se deleitarão ao vê-lo. Essa criança será inerentemente esperta, terá existência pacífica e irá enfrentar poucas enfermidades. Nenhum ser não humano conseguirá tomar a energia vital dessa criança. Então, dirigindo-se a Ananda, o mundialmente honrado disse: reconheço todas as virtudes do mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal. Esse estado virtuoso é compartilhado por todos os Budas como resultado de sua profunda prática, mas é de difícil compreensão para as pessoas comuns. E tu, Ananda, acreditas nisso? Ananda respondeu: mundialmente honrado, quanto ao sutra pronunciado pelo Buda,
Não tenho dúvida nenhuma. E por quê? Porque todas as atividades provenientes do corpo, da fala e da mente do Buda são totalmente puras. Podem o sol e a lua cair do céu e a mais alta montanha desmoronar, mas as palavras de todos os Budas não se alterarão. Mundialmente honrado, existem muitos seres ainda não dotados da raiz da fé. Depois de ouvir a exposição sobre o estado profundo compartilhado por todos os Budas, esses questionam por que benefícios tão extraordinários seriam desfrutados por alguém que simplesmente tenha contemplado e recitado o nome do Buda da medicina da radiância do puro cristal. Em razão dessa falta de confiança, chegam até a se engajar em calúnias. Consequentemente, permanecem na interminável treva da ignorância, perdendo a oportunidade de receber grandes benefícios e felicidade e caindo repetidamente nos vários mundos inferiores. O Buda disse a Ananda: quanto a esses seres sencientes em particular, se ouvirem os nomes do Buda, do mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, e os consagrarem sem dúvida ou hesitação, poderão despreocupar-se e sequer pensar em cair para os planos inferiores de existência. Essa é a prática extremamente profunda de todos os Budas. Ananda, embora para a maioria seja difícil de acreditar e compreender. A sua própria compreensão disso, Ananda, também pode ser creditada ao poder das práticas dos Budas. Todos os Shravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas que ainda não ascenderam ao primeiro dos 10 estágios da evolução de Bodhisattva ainda não são capazes de compreender a verdadeira natureza dessa prática. Apenas os Bodhisattvas que se tornarão Budas na próxima vida já a entendem de fato. O nascimento em forma humana é raro, Ananda. A fé na joia tríplice tampouco é fácil de ser encontrada. Contudo, ainda mais difícil de alcançar é a oportunidade de ouvir os nomes do mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, que praticou ilimitadas disciplinas espirituais de Bodhisattva, além de ter desenvolvido inumeráveis e maravilhosos meios hábeis e de ter cumprido muitos votos grandiosos. Se eu fosse discorrer sobre as disciplinas, os meios hábeis e os votos deste Buda, o tempo de um kalpa não seriam bastante para descrevê-los completamente, porque são vastos e ilimitados. Depois disso, o grandioso Bodhisattva do Auxílio Salvador levantou-se na plateia. Despindo o ombro direito e apoiando o joelho direito no chão, uniu as palmas das mãos e respeitosamente dirigiu-se ao Buda dizendo: mundialmente honrado, grande e virtuoso, haverá muitos seres sencientes aprisionados por sofrimentos e adversidades durante o período do Dharma aparente. Passarão por longas fases de enfermidade, ficando cada vez mais fracos e debilitados. Incapazes de comer e beber, seus lábios e garganta ficarão ressecados. Para onde quer que olharem, verão apenas trevas e exibirão todos os sintomas da morte iminente. Seus pais, familiares e amigos se juntarão ao seu redor, gemendo e chorando. Contudo, sem notar a preocupação de seus entes queridos, os moribundos estarão vendo o mensageiro que se aproxima para levá-los à presença do rei do julgamento do inferno. Logo em seguida, eles celebrarão claramente de seus atos, bons e maus, e os registrarão em uma lista a ser entregue ao rei do julgamento do inferno, que então os interrogará. Enfim, pesando suas boas e más ações, ele dará a sentença adequada para a sua vida futura. Nesse momento, se os pais, familiares e pessoas que assistem o doente se refugiarem no mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, solicitarem a recitação deste sutra a muitos monges, acenderem 7 fileiras de lamparinas, pendurarem bandeirolas de longevidade de 5 cores ou realizarem práticas semelhantes em seu nome, a consciência do doente poderá voltar depois de 7, 21, 35 ou 49 dias.
Esse retorno será como o despertar depois de um sonho. Após essa experiência, o doente se lembrará de todas as suas boas e más ações, assim como da retribuição kármica, comprovando por si mesmo o vínculo entre causa e efeito. A partir de então, não mais se envolverá com atividades que criem karma negativo. Portanto, todos os bons homens e mulheres de pura fé devem consagrar os nomes do Buda da medicina da radiância do puro cristal e, de acordo com suas possibilidades, fazer a ele respeitosas oferendas. Nesse momento, Ananda perguntou ao Bodhisattva do Auxílio Salvador como devem ser feitas as oferendas ao Buda, e ainda, no que diz respeito às bandeirolas e lamparinas de longevidade, como devem ser realizadas as atividades desse tipo. O Bodhisattva do Auxílio Salvador respondeu então: grande virtuoso, se houver doentes buscando alívio para o seu sofrimento, aqueles que com eles se importarem podem em seu nome observar os 8 preceitos por 7 dias e 7 noites. Na medida de suas possibilidades, oferecerão alimentos, bebidas ou posses materiais aos monges. Ao longo do dia, poderão reverenciar o mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal e fazer-lhe oferendas, recitar este sutra 49 vezes e acender 49 lamparinas. Construir 7 imagens do Buda e colocar 7 lamparinas na frente de cada uma. O brilho de cada lamparina deve assemelhar-se à grande circunferência de uma roda, mantendo-se o brilho radiante durante 49 dias sem permitir que se apague. Confeccionar as esplêndidas bandeirolas da longevidade de 5 cores, cada qual formada por 49 seções de 3 dedos de comprimento. Além disso, podem libertar 49 seres vivos de diferentes espécies. Graças a essas atividades, os doentes recebem ajuda para vencer o perigo e o sofrimento e ficam livres de ameaça de se tornarem reféns de um espírito maligno. Além disso, Ananda, se epidemias, invasões, rebeliões internas, mudanças estranhas nas constelações, eclipses do Sol e da Lua, ventos e chuvas extemporâneas, secas e outras calamidades surgirem em um país, seu governante deverá fazer surgir o coração e a mente da compaixão em todos os seres sencientes e conceder indulto a todos que estiverem encarcerados. Com relação ao que sugeri anteriormente sobre oferendas, eles também poderão fazê-las ao mundialmente honrado Buda da medicina da radiância do puro cristal, em nome de todos os seres sencientes. As boas raízes e o poder dos votos originais do Buda permitirão que aquele país volte rapidamente a alcançar a paz e a estabilidade. Os ventos e as chuvas chegarão de acordo com as estações e a colheita será abundante. Todos os seres sencientes ficarão livres de doença e viverão felizes. Nessa nação não haverá mal ou violência. Yakshas, demônios, outros espíritos que maltratam os seres sencientes e todos os fenômenos maléficos desaparecerão instantaneamente. Pelo fato de realizar atividades para o bem da população, o governante permanecerá cheio de energia e desfrutará a longa vida, desprovida de enfermidades, em perfeita tranquilidade. Ananda, se o rei, a rainha, as consortes do rei, o príncipe, os altos escalões, primeiros ministros, serventes do palácio, autoridades ou o povo em geral estiver atingido por doenças ou outras dificuldades, será preciso confeccionar bandeirolas de longevidade de 5 cores, acender as lamparinas volitivas. Deve-se liberar vários seres sencientes, espalhar flores coloridas e queimar vários tipos de incenso. Assim, vão se recuperar das enfermidades que sofreram e serão libertados de muitas dificuldades. Ananda voltou a dirigir uma pergunta ao Bodhisattva do Auxílio Salvador. Bom homem, como é que uma vida que já está prestes a acabar pode ter sua duração estendida e ser beneficiada por essas diversas práticas? O Bodhisattva do Auxílio Salvador respondeu:
grande virtuoso, já não conheces os 9 tipos de morte desafortunada sobre os quais falou o Buda? Por isso, recomendo que confeccione as bandeirolas de longevidade, acendam lamparinas e cultivem as várias bênçãos e virtudes para que ninguém tenha de passar por sofrimento na vida. Ananda indagou então: quais são os 9 tipos de morte desafortunada? O Bodhisattva do Auxílio Salvador explicou: digamos, por exemplo, que haja seres sencientes sofrendo de doenças sem gravidade, mas não disponham de médicos, remédios ou cuidados. Mesmo que acabem por encontrar um médico, é-lhes receitado o medicamento errado. Como a doença não é grave, não se espera que morram, mas infelizmente morrem. Alguns desses seres, acreditando em práticas mágicas e heréticas nocivas, procuram mestres maléficos que, com arrogância, fazem previsões de catástrofes ou de sorte grande. Com base nisso, a vida deles se torna instável e cheia de medo, enquanto seu coração e sua mente se voltam para a direção errada. Inseguros, procuram métodos de adivinhação para prever os desastres e abatem diferentes seres sencientes e rituais de sacrifício para pedir bênção e a proteção de divindades e espíritos de montanhas e rios. Apesar de almejarem prolongar sua vida, acabam descobrindo que isso não é possível. Em razão de sua estupidez e confusão, seus pontos de vista são invertidos e subsequentemente sofrem morte desafortunada. Renascem no inferno sem esperança de liberação. Esse é o primeiro tipo de morte desafortunada. O segundo tipo é a execução prescrita pela aplicação das leis vigentes em determinado país. O terceiro tipo resulta do estilo de vida complacente em que a pessoa caça por prazer, farreia, embebeda-se e entrega-se a comportamento libertino e desregrado. Por essa futilidade sem limites, sua morte advém de roubo de energia vital realizado por seres não humanos. Morrer queimado é o quarto tipo de morte desafortunada. O quinto tipo é a morte por afogamento. Ser devorado por animais selvagens é o sexto tipo. O sétimo tipo de morte desafortunada é pela queda de um precipício. O oitavo tipo é a morte causada por veneno, maldição, encantamento ou por um morto-vivo. O nono tipo de morte desafortunada é a causada por fome extrema que não encontra alívio. Essas são as mortes desafortunadas sobre as quais o Buda falou brevemente. São 9 os tipos aqui mencionados, mas há muitos outros, sendo difícil listá-los todos. Portanto, Ananda, cabe ao rei do julgamento do inferno cuidar do registro de boas e más ações. Seres sencientes que não respeitem seus pais ou cometam uma das 5 violações, que prejudiquem ou caluniem a joia tríplice, que infrinjam as leis de seu país ou transgridam os 5 preceitos, terão seus atos pesados e avaliados pelo rei do julgamento do inferno, que os punirá correspondentemente. É por isso que agora aconselho todos os seres sencientes a acender lamparinas, confeccionar bandeirolas de longevidade e cultivar méritos pela prática de libertar seres cativos, para que possam passar sem dificuldades pelo sofrimento e pela fadiga. Participavam da assembleia naquela ocasião 12 generais yakshas. Estavam presentes desde o início. Seus nomes eram General Kumbhira, General Indra, General Vajra, General Mihira, General Gazrin, General Andira, General Sindura, General Anila, General Katura, General Chandira, General Vikarala. Esses 12 generais yakshas, cada qual com seu séquito de 7.000 integrantes, elevaram a voz em louvor ao Buda, dizendo: finalmente, em virtude das bênçãos do poder onisciente do Buda, podemos agora ouvir os nomes do mundialmente honrado Buda da medicina, da radiância do puro cristal, e deixar de temer os 3 mundos inferiores. Nós, de comum acordo, nos refugiamos no Buda, no Dharma e na Sangha por toda a vida, sob a forma atual. Juramos nos responsabilizar
por todos os seres sencientes e trabalhar pelo seu bem. Em decorrência disso, haverá abundante paz e alegria. Seremos os protetores de aldeias, vilas, cidades, países, florestas e de todos os lugares que conheçam este sutra, assim como todos seus habitantes que consagrarem os nomes do Buda da medicina da radiância do puro cristal e a ele façam oferendas respeitosas. Todos encontraram alívio para seus sofrimentos e aflições, e todos os desejos existentes serão realizados. Quem buscar alívio para uma doença específica ou para uma situação particularmente difícil deve simplesmente recitar este sutra. Utilizando as bandeirolas de 5 cores, façam um nó para cada um de nossos nomes. Depois de realizados seus desejos, poderão desatar os nós. Naquele momento, o mundialmente honrado enalteceu os generais yakshas, dizendo: excelente, muito bem. Vosso desejo de proteger todos os seres sencientes e de lhes propiciar felicidade e paz é uma forma adequada de expressar gratidão ao Buda da medicina da radiância do puro cristal. Então, Ananda perguntou ao Buda: mundialmente honrado, de agora em diante, como devemos nos referir a esta prática do Dharma e como preservá-la respeitosamente? O Buda respondeu a Ananda dizendo: esta prática do Dharma é chamada de memórias, virtudes e votos originais do Buda da medicina da radiância do puro cristal. Também pode ter como denominação poderoso mantra e propósito combinado dos 12 generais yakshas para beneficiar os seres sencientes, ou ainda prática da remoção de todos os obstáculos kármicos. Assim, ela deve ser chamada e preservada. Quando o Bhagavan terminou de pronunciar essas palavras, a assembleia de Bodhisattvas e Mahasattvas, Shravakas, reis e respectivos súditos, Brahmanes, leigos, Nagas, Yakshas, Gandharas, Asuras, Garudas, Kinnaras, Mahoragas, seres humanos, não humanos e todos ali reunidos, se rejubilou com o que ouvira e recebeu com fé tais ensinamentos e práticas. Namas Bhagavat Vaishdya Guru Vaidurya Prabharaja Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Tadyata Om Vaishdjaya 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 Samugati Svaha. Namas Bhagavat Vaishdya Guru Vaidurya Prabharaja Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Tadyata Om Vaishdjaya 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 Samugati Svaha. Namas Bhagavat Vaishdya Guru Vaidurya Prabharaja Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Tadyata Om Vaishdjaya 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 Samugati Svaha. Om Duruduruzai Muksaha, 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 Sanandjana Chesiparidane, Pedrana Pachaniti, Ganati Paladro Pai, Se Pesoledro Adro Archo.